Dê uma boa olhada na parte da frente do seu moletom. Ok, vamos ignorar todas as manchas de pizza por enquanto. Já reparou no formato de V na parte inferior da gola? Esse pequeno remendo em V não é apenas uma decoração, mas serve a mais de um propósito. Feitas com uma dupla camada de tecido, assim como cós e punhos, essas inserções permitem usar o suéter sem que ele perca a forma com o tempo. Como o moletom é puxado para baixo sobre a cabeça, a inserção em V se estica e flexiona para permitir bastante movimento. O outro benefício do padrão em V é absorver todo o suor. O peito é a maior área de transpiração, basta olhar para as camisetas encharcadas após algum exercício físico. No entanto, esse V na gola não aguenta muito. Aquele bolsinho extra no lado direito de um paletó é chamado de bolso do ingresso. Eles eram usados para armazenar moedas para que as pessoas a cavalo pagassem os pedágios sem abrir a jaqueta. Quando as viagens de trem se tornaram mais populares, esses bolsinhos eram perfeitos para passagens e passes. Já o bolso esquerdo do peito serve para guardar lenços, mantendo-os longe dos outros bolsos bagunçados e sujos. Os zíperes metálicos têm uma trava oculta embutida. Da próxima vez que você colocar calça, short ou saia, nunca deixe a alça do zíper para cima. Empurre a pequena aba do zíper para baixo e ele travará automaticamente. Para silenciar o seu irritante bip de micro-ondas, procure por um botão de som no painel frontal. Ele pode ter estado lá o tempo todo, apenas implorando para ser pressionado. Se não houver nenhum botão, pressionar os botões 1, 0, parar ou cancelar, resultará no desligamento dos sons de bip ou na ativação de um recurso de bloqueio. Claro, se o seu micro-ondas não tiver nenhuma função de deixar mudo, você apenas terá que continuar correndo para parar o cronômetro tarde da noite. Os cartuchos do Nintendo Switch têm uma função de segurança oculta que deixa um gosto amargo na boca. Embora não seja tóxico, o cartucho é revestido com benzoato de denatônio, que deixa um sabor azedo, apimentado e amargo para evitar que as crianças o engulam. Esse composto químico é um dos sabores mais amargos conhecidos pela humanidade, comumente usado para impedir as pessoas de consumir coisas que não deveriam. Não há muita privacidade ao usar um banheiro público, especialmente quando a porta não atinge o chão. Mas essas brechas existem para um eventual acesso de emergência, caso a pessoa que esteja no interior precise de ajuda imediata. A brecha também serve para a ventilação, ainda bem, e para impedir que as pessoas fiquem muito tempo no banheiro. Os palitos de dentes têm um suporte embutido para evitar que você simplesmente os deixe sobre a mesa. Apenas quebre a ponta, é simples assim. Coloque essa parte sobre a mesa e seu palito entre os entalhes, parte pontuda para cima, é claro. Agora não vai encostar na mesa e deixá-la suja. Você pode fazer o mesmo com os hashis descartáveis. Quebre a parte superior antes de separá-los. As pequenas covinhas nas bolas de golfe realmente dão uma maior sustentação à bola e reduzem a resistência do ar. Isso significa que a bola pode ir mais longe com elas. Essas covinhas vêm em formas esféricas e hexagonais, com cada alteração afetando o desempenho da bola, portanto, escolha com cuidado. As caixas de filme plástico têm pequenos suportes escondidos que impedem o rolo de saltar para fora da caixa. Há pequenas abas de papelão nas laterais, que se prendem ao tubo interno enquanto facilitam o deslizamento do filme. Basta empurrá-las e nunca mais se sentirá frustrado. Puxa, eu queria que isso funcionasse com outras coisas. As 7 pontas no topo da coroa da Estátua da Liberdade não representam os 7 mares e 7 continentes. Elas representam os raios do sol, dando um halo para mostrar que ela é divina. Nos Estados Unidos, 12 diferentes bancos da Reserva Federal imprimem todo o dinheiro. Então, se você quiser saber de onde vêm as cédulas de dinheiro de lá, basta procurar esses pequenos códigos. A1, Boston. B2, Nova York. C3, Filadélfia. D4, Cleveland. E5, Richmond. F6, Atlanta. G7, Chicago. H8, St. Louis. I9, Minneapolis. J10, Kansas City. K11, Dallas. L12, São Francisco. Nunca chame de Frisco. Enquanto isso, as cerdas nas laterais de cada escada rolante estão ali para encorajar as pessoas a ficarem longe da borda, o que significa que é menos provável que ocorra um acidente com uma bolsa, sacola ou cadarço preso. Alfineteiros antigos, que são grandes tomates com um morango anexado, são mais do que um lugar para suas agulhas. O morango contém uma lixa. Quando você enfia seus alfinetes e agulhas no morango, a lixa os mantém livres de ferrugem e também os afia. Algumas pessoas ainda se esquecem de desengatar a mangueira do carro depois de abastecer em postos self-service. Felizmente, muitas empresas de combustíveis perceberam isso, então passaram a incluir nas mangueiras um conector magnético que se solta quando puxado.
Nos Estados Unidos, as etiquetas de pão de cores diferentes são um sistema codificado por cores para mostrar o dia em que o pão foi assado. Normalmente é assim: etiquetas azuis para as segundas-feiras, etiquetas verdes às terças-feiras, vermelhas às quintas-feiras, brancas às sextas-feiras e etiquetas amarelas para os sábados. No verso da maioria dos produtos de beleza, dá para ver um pequeno símbolo que indica por quanto tempo ele vale. Por exemplo, 2M significa 2 meses após a abertura. Algumas jaquetas têm aquelas abas extras com um botão no ombro, e elas realmente têm uma utilidade. São perfeitamente projetadas para manter sua bolsa, mochila ou pasta segura no lugar. Pompons no topo dos gorros nunca foram apenas uma declaração de moda. Eles eram para proteção, colocados no topo da touca para proteger os marinheiros de bater acidentalmente a cabeça enquanto se moviam em um navio. Se os pompons tocarem no teto, não levante ainda mais a cabeça. Eles não aparecem em todos os tipos de fita métrica, mas esses diamantes ou círculos pretos estão lá para ajudar os empreiteiros a medir a colocação adequada de pregos em uma parede. Aqueles buracos em bonés de beisebol não são tendências da moda que ficaram por aí por anos e nunca foram alteradas. Na verdade, esses orifícios são chamados de ilhós e servem para manter a cabeça bem ventilada, não para aparência. Se você tem YKK impresso em seu zíper, saiba que esse não é um código esperando para ser decifrado. Essas 3 letras aparecem em tantos zíperes globalmente porque são o símbolo do fabricante de zíper mais universal do mundo, o grupo YKK. Cada lata de refrigerante vem com um anel para facilitar a abertura da bebida saborosa, e cada uma delas tem um orifício relativamente grande na parte superior. Embora possa tornar mais fácil encaixar o dedo no anel para chegar ao refrigerante, sua finalidade é servir como porta-canudinho. Gire o anel sobre a abertura e coloque o canudo através dele para prendê-lo. Tampas descartáveis fazem um ótimo trabalho em manter sua bebida dentro do copo, mas esse não é o único propósito. Quando estiver pronto para saborear sua bebida, a tampa tem sulcos especialmente projetados para dobrá-la como um porta-copos e segurar a base da bebida com firmeza. O minúsculo ponto preto entre a lente e o flash na parte de trás do seu iPhone tem um grande propósito. É o terceiro microfone, que fornece qualidade de som superior ao eliminar ruídos de fundo, captando sua voz com muito mais clareza em um ambiente barulhento. Galões de combustível que têm 2 orifícios com tampa não servem para encherem equipamentos de tamanhos diferentes. O segundo orifício deve ser aberto antes de despejar o combustível, a fim de evitar o efeito de engasgar. Ao permitir que mais fluxo de ar passe, o combustível será derramado de maneira mais homogênea. A pequena seta ao lado do símbolo de combustível no painel do seu carro mostra de que lado está o tanque. Isso ajudará quando for encher o tanque de gasolina, especialmente se estiver dirigindo um carro diferente do seu. Nos Estados Unidos, ver MP perto da linha para assinar em um cheque significa que a impressora de notas usou microimpressão como um dos recursos de segurança da mesma. As linhas parecem regulares para olhos não treinados, mas são palavras como o nome do banco, assinatura autorizada, governo do país ou mesmo documento original. Aquele pequeno disco que está sob a tampa das garrafas não é apenas uma parte restante do processo de produção. Ele cria uma vedação ainda mais firme com a tampa. Portanto, mesmo que a garrafa seja virada de cabeça para baixo, o líquido não vaza para todos os lados. Esse disco de plástico mantém os refrigerantes gaseificados por mais tempo também. A cavidade na parte inferior das garrafas de vinho é chamada de punch. Mas não é apenas algo para ajudar a segurar a garrafa. O punch torna as garrafas de vinho mais fortes. Por isso, se cair, a rolha não voará pela sala com toda aquela pressão.